semelhança para adorar o seu nome, para ser um vencedor, aleluia. Sabe por que a luta vem? Sabe por que a tristeza vem? Sabe por que a angústia? Você tem que tomar remédio. Muitas vezes, muitos são contra você, muitos te criticam, querendo que você volte lá atrás, aleluia, mas você não vai voltar não, ainda. Sabe por que você tem estas lutas? Porque aquele que Deus lançou lá de cima, ele tem ciúme de você, mulher, ele tem ciúme de você, homem e jovem. Sabe por quê? Porque você ficou no lugar dele, eu e você fiquemos no lugar dele. Ele não quis, mas eu quero. Ele não quis, mas você quer. Ele não quis, mas você quer, aleluia. Louvar a Deus em espírito e em verdade. E aqui tem adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Onde estão aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, em meio ao mar de luta, em meio à tribulação, que o diabo se levanta, aleluia, para te derrubar, mas você vence. Quando você dá glória, o diabo volta para trás, porque ele tem ciúme de você, ele tem inveja de você, ele não pode com você, porque ele vê em você a imagem e semelhança daquele que te criou. Por que ele quer ver o moço, a moça na prostituição, nas drogas? Por que ele quer ver muito na feitiçaria, na macumbaria? Aleluia! Por que ele quer ver o pai de família no vício, no álcool, gastando dinheiro do pão dos seus filhos lá no bar? Porque ele sabe que aquele homem, aquela mulher é a imagem e semelhança de Deus. Ele quer destruir, mas ele não está podendo com muitos, aleluia, que serve a Deus em espírito e em verdade. E ele tem pressa e vai levantar os verdadeiros adoradores. O diabo tem inveja, aleluia. Ele te colocou aqui para ser um adorador, aleluia. Quantos outrora estavam lá no mundo do pecado, mas Deus trouxe para dentro de uma igreja. Ele aceitou a Jesus, ele não sabia nem cantar, mas Deus deu o dom do louvor, como este moço cantou nesta noite, e nós sentimos a presença de Deus. O diabo é derrotado, mas o nosso Deus que venceu ele é poderoso. Agora é aquele que está em você e que todos os anjos caminham. Quantos Deus tem levantado por aí para ser adoradores? Lembro, meus amados, há quase 47 anos atrás, onde nasceu um moço, uma criança, na cidade de Candói, perto de Guarapuava. O menino, nos seus primeiros meses, pegou pela mania. Os seus pais, não sabendo ler, não entendiam nada da palavra, levam ele para Guarapuava. Ali eles andam pela rua, até mesmo pedindo dinheiro, aleluia, porque eles eram pobres, não tinham com aquele moço para morrer em seus braços. Eles, sem saber o que fazer, entram no maior centro espírita de magia negra ali, aonde o pai de santo batiza aquela criança, quebra o rosário, desde a igreja católica, bate naquela criança dizendo que estava batizando, que ia ser algo usado, aleluia, nas mãos não sei de quê. E o menino saiu dali, e o menino foi crescendo, meus amados. Com o tempo, com 18 anos, o seu pai levou ele para o Maranhão, numa cidade chamada Porincruzo, onde em cada esquina havia um centro de magia negra. Ali, primeira coisa que ele faz, leva o moço para o centro de magia negra. Ali o moço, ele pega a cobra viva do tu e tira o olho da cobra e engole. Ele pega morcego pelas macas, parte o peito do morcego e lava o rosto com o sangue do morcego. E o tempo foi passando, mas um dia o seu pai teve uma ideia, usado por Deus: filho, vamos ali do outro lado da avenida, da rodovia, tem uma casa ali, onde um paranaense tem 5 moças e um filho, onde nas quarta-feiras eles fazem culto, usado por Deus agora e não pelo diabo. Aquele moço vai até aquela casa, ali o que acontece?
desce, ele vê uma das moças de 15 anos cantando um hino, coisa mais lindo, ponteando o violão nas suas mãos, dedilhando o violão. Aquele moço que fez, ele pensou: eu vou querer esta moça para mim, eu vou destruir a vida dela, eu vou tirar ela desta religião, aleluia, porque eu quero casar com ela. Mas ele não sabia que naquela moça havia a imagem e semelhança de Deus. Ela era uma adoradora com 15 anos de idade, ela servia o Deus que era acima do diabo, aleluia. Mas ele não sabia, porque ele frequentava a magia negra. Ali ele fez um trabalho para aquela jovem que até hoje se arrepende. Não deu certo. A família daquela moça, a mãe dela, lavava a roupa, dava de comer, fazia de tudo porque queria ganhar aquele moço para Jesus, que vivia escravizado no mundo do álcool, aleluia, caindo pelas madrugadas, dava trabalho para sua mãe, aleluia. E ali eles queriam ganhar aquele moço. Aquela moça começou a ensinar violão para aquele moço, mas ele mesmo assim chegou para o Pai de Santo e disse: Pai, o meu trabalho não deu certo, eu fiz para aquela moça. E ele disse: eu vou fazer um trabalho neste vidro de perfume, você leva para ela e ela vai ser tua, você vai casar e vai levar ela para o Paraná. Mas eles estavam enganados, todos os demônios daqueles homens estavam enganados. Quando aquele moço chega na quarta-feira à tarde, toda a família estava lá na lavoura, ela estava deitada no sofá com o seu violão, cantando, dedilhando o seu violão. Ele olhou para ela, o seu rosto brilhava, cheio do Espírito Santo. Aleluia! Nossa, vale a pena você servir a Deus com sinceridade, cheia do Espírito Santo. O moço chegou e disse: Helena, eu tenho um presente para ti. Ninguém sabia, só o pai daquele moço sabia que ele frequentava um centro de magia negra, aleluia. E quando ele dá para ela, ela aperta na mão e olha nos olhos deles e diz: ele diz, eu não quero. Ele disse: por quê? Porque é uma obra de magia negra que fizeram para mim e eu vou contar para o meu pai. Deu um trabalho para ele convencê-la, aleluia, de não contá-la, mas ela não contou porque queria ganhar ele para Jesus, aleluia. O tempo passou, ele veio embora para a Mangueirinha e voltou a trabalhar em São Paulo. Um mês ali, ele entra debaixo de um porão onde havia um culto levado por pessoas. Quem estava lá? 8 pessoas pentecostais, como está na placa desta igreja, que são diferentes daqueles que deixam, das igrejas que deixam o Espírito Santo pelo lado de fora. Ali havia 8 pessoas cheias do poder de Deus. Ele nunca havia ouvido falar em línguas estranhas. Quando ele vê, ele fica admirado. Que é isso? O poder de Deus está aqui. Ele sentado do lado do pastor, termina o culto, o pastor diz que aceita Jesus, moço, como teu Salvador. Aquele moço não teve saída, ele sentiu a presença de Deus através dos hinos que foi cantado e tocado pelos violões ali, aleluia. Ele não teve saída, ele se ajoelhou no meio das 8 pessoas, entre mulheres e homens que ali estavam. Quando ele levantou, saiu toda a tristeza, saiu toda a angústia, toda a obra